Aleluia. Glória a Deus. Pode fechar os seus olhos. Pai, nós te louvamos. A alegria do nosso coração por essa noite. Reconhecemos a tua palavra. E é ela que diz que essa é a noite de um dia que foi feito por você na razão de alegrar o nosso coração. E é isso que nós nos rendemos nessa noite, Pai. Obrigado porque você é bom. A tua palavra, ela permanece para sempre. Nós podemos reconhecer a você nesse local, nessa noite, Pai. E estamos aqui para receber da tua palavra, dos teus ensinamentos. Fala conosco, porque nós queremos crescer, nós queremos subir degraus dessa escada da vida, para te servir melhor, para se aperfeiçoar em você, Pai. Te louvamos por cada um que chegou nesse lugar nessa noite. Eu sei que há uma unção para aquilo que eu vou falar, mas eu te peço uma unção para as pessoas que vão ouvir, para que essa palavra possa ficar implantada no coração. Certamente vai gerar resultados, e esse é o seu projeto para a nossa vida, Pai. E a Ele nós nos rendemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, podem sentar. Obrigado, pessoal. Grande Expedito. Eu era menino, Expedito já tocava nessa bandinha. 82 anos de bandinha, mais ou menos. Valeu. Essa intimidade é porque eu já passei aí, na época de Tadeu. Que bom estar com vocês nessa noite. Para mim sempre uma honra, quando sou convidado para estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz, junto com a minha esposa, de estar aqui, porque a gente sempre lembra, né, o resultado desses trabalhos feitos com família, aquilo que gera para momentos e para futuro. E eu queria fazer ênfase a esse tema dessa aula de hoje, né, que é servir ao Senhor em família. Isso significa com a família envolvida, com a família junto. Eu não sei como é que está a tua vida nesse aspecto de servir ao Senhor em família, mas essa noite a gente não vai fazer diferença em quem tem a família envolvida, quem não tem. A palavra de Deus é para todo mundo, e essa noite a gente vai ser puxado para um eixo que pode nos dar um norte. Amém? Você concorda comigo? A minha família, eu sou casado há 39 anos com a Adrina. Isso é merecedor de palmas, bolo, festa. 39 anos não é brincadeira, não. Nós temos 3 filhos. E aí a filha mais velha casou, os 2 filhos casaram também. Aí começa a entrar mais gente na família. E sempre que eu falo sobre família, eu me lembro do começo. Porque o começo era eu morando aqui numa casa, a Adrina morando numa casa do outro lado da rua, e eu paquerando com ela, e ela paquerando comigo. 2 inocentes, 2 crianças. Eu, 19 anos aproximadamente, e a Adrina, 15, quase uma pedofilia. Mas na época ninguém falava sobre isso, era só uma paquera. Mas começa daí e vai a coisa acontecendo até chegar onde nós chegamos hoje. 3 filhos, todos casados, 6 netos. Eu vou já apresentar aqui para vocês, porque eu quero fazer menção ao que eles fazem hoje. E eu fico muito feliz. E isso não me torna diferente de ninguém. Por favor, vou repetir. Isso não me torna diferente de ninguém. A melhor família é a que mais dá atenção aos princípios da palavra. Vou dizer de novo, a melhor família é aquela que mais dá atenção aos princípios da palavra. E eu quero estar apresentando para vocês, porque nesse começo, só nós dois, né, aquele casamento sem saber exatamente o que era casamento, mas aí a gente começa todo esse processo, e aí começa a vir o primeiro filho, o segundo, o terceiro, e a gente tem que saber como lidar com isso. O nosso começo foi bem diferente, porque não tinha Cristo participando das etapas da nossa vida. Até que um dia, já com o primeiro filho, no caso filha, que era Lívia, aí a gente se converte. Primeiro foi a Adrina, depois fui eu, através de um encontro. E aí ficou mais fácil, porque a gente começou a conhecer a forma perfeita de conduzir uma família. Conhecer a forma perfeita não significa que você está aplicando a forma perfeita. Amém? E esse conhecimento, ele é progressivo. Então, até hoje, nós continuamos conhecendo, buscando conhecer essa forma perfeita de administrar a nossa família. Então, esse casal, eu e a minha digníssima esposa. Próxima foto ali, acho que todos estão vendo. Esse que está ali embaixo é o meu filho Aguinaldo Neto, Luca, Gabriel e Aline. Então, o que eu acho interessante, essa primeira família aqui, Netinho, ele hoje está envolvido no ministério, trabalha no setor financeiro do ministério, ele está envolvido com o louvor da igreja, ele é secretário da supervisão, da qual eu sou o supervisor. A Aline, esposa dele, ela está envolvida lá na Alumni, a coordenação da Alumni a nível Brasil.
lá no ministério. A próxima foto lá é minha filha Lívia, com Mariá, Isadora, e aquele moreninho do meio, que é o ladrão da filha dos outros, Júnior. E todos envolvidos no ministério. Minha filha é arquiteta dos projetos de reforma do ministério. Hoje está à frente também da coordenação feminina. O Júnior, Marconi Júnior, ele está liderando as escolas de ministros do nosso ministério. Tem nos ajudado muito em todos os setores que precisa dele. Ele está sempre disponível. Está à frente das aulas de campo e tudo mais. Próxima foto, lá tem Arthur, que é o filho mais novo, com Letícia, sua esposa. Ali é Augusto no braço dele. Ali não dá para ver, mas tinha só o bucho, mas depois nasceu. E ali está Laura, também conhecida como Lady Laura. Chegou recentemente, mas todos envolvidos no ministério. Arthur hoje faz parte da diretoria do nosso ministério. Arthur é o responsável pelas escalas de todos os professores do Rema, todos os professores do Brasil. E Letícia é secretária da diretoria. Então, todos envolvidos, era isso que eu queria mostrar para vocês e vou repetir. Isso não me torna diferente de ninguém. Mas isso aqui tem a ver com aquilo que você valoriza. E o que nós valorizamos só vai acontecer se nós tivermos conhecimento do que nós estamos valorizando. Amém? Podem tirar a foto, está muito bom, mas pode tirar, vamos lá. E eu queria falar um pouco mais de como essa história começou. Porque sempre que eu falo sobre o começo da nossa família, algumas coisas vêm à tona. Como, por exemplo, teve um período na nossa vida familiar que a gente fazia culto em casa. E a gente tirava um dia, eu tenho quase certeza que era na sexta-feira. Porque era o dia que não tinha culto, que era terça e quinta, lá em João Pessoa. E a gente tirava sexta-feira para fazer os cultos da família. Tudo pequenininho, os meninos. E eu pegava o violão, a gente fazia um período de louvor. Quem estivesse olhando de fora podia dizer, rapaz, não precisa disso não, porque é um menino pequeno, tu vai fazer esse negócio. Mas, rapaz, como isso é importante. Deixa eu te dizer o resultado disso. Primeiro, deixa eu dizer como é que isso funcionava. Eu pegava o violão e fazia o louvor. Depois, a gente fazia com que cada um lesse um versículo, mesmo com dificuldade, porque estavam no começo da intimidade com leitura, e depois tinha que comentar alguma coisa do versículo. Mas, meu irmão, sabe o que é ler um versículo que você sabe que não entenderam e que está falando outra coisa que não tem nada a ver com o versículo? Mas a gente estava lá fazendo. Aí, para me ajudar no louvor, eu comprei um violãozinho de brincadeira, um violãozinho de brinquedo, para Arthur, para ele acompanhar no louvor. E comprei um zabumbinha, parecido com o que Tadeu tocava na bandinha, só que de brinquedo também, para Netinho tocar, acompanhando lá no louvor. E era a coisa mais interessante do mundo, porque a música era uma, eu tocava de um jeito, a zoada que Arthur fazia era outra, e a batida do bumbo de Netinho era outra, totalmente diferente. Mas sabe, queridos, Netinho do Zabumba, hoje ele é baterista da igreja. Arthur do violãozinho de brinquedo, toca violão aqui na igreja. Coisas que eu não digo que isso é automático, se você fizer assim vai acontecer. Mas eu estou falando do meu exemplo. Aconteceu. Mas sabe, queridos, lá atrás teve uma razão para isso. Aquele interesse por essas coisas. Não foi um período muito grande da vida da gente não que a gente fez esses cultos. Foi um período só, um tempo. Não foi muito grande. A gente teve muito mais coisa importante. Se eu fizer o culto, minha vida vai ser resolvida. Não. Muito mais importante do que fazer o culto em casa com a família é as pessoas perceberem que você tem intimidade com Deus. As pessoas da sua família perceberem que você tem intimidade com Deus. E isso vai gerar uma família que vai servir ao Senhor. Amém? Agora, no meio disso tudo, tem 3 coisas que eu gosto sempre de lembrar. Primeiro, princípios da palavra. Princípios da palavra é a regra maior. Mas eu acho, o seu eu acho pode ser até interessante, se o seu eu acho bater com o que a Bíblia diz. Mas quem começa e quem tem a palavra final é a Bíblia. O que é que a Bíblia diz sobre ser marido? Se eu não estiver andando naquilo, eu estou errado, porque ali é o ponto máximo. O que é que a Bíblia diz sobre ser esposa? O que é que a Bíblia diz sobre ser filho? O que é que a Bíblia diz sobre ser pai? Todas as regras estão lá. Então, o princípio não pode ser esquecido. Mas por mais que você comece a conhecer os princípios, você vai se deparar com 2 coisas: acertos e erros. Isso, e comer assim os amém e tal. Mas eu sei que dentro de você está a resposta. É verdade, porque ninguém aqui só acerta. A gente acerta e a gente erra. Agora tem um segredo: as reações depois do acerto e as reações depois do erro. E precisa pensar em reação depois do acerto. Acertou, está bom demais. Tem que ter cuidado, queridos, que pode ser que no acerto você comece a achar que é a sua habilidade. Mas não é a sua habilidade, é a habilidade de Deus em você.
Então eu acerto e eu digo, glória a Deus. Vai para o canto certo. Então até a reação depois do acerto é importante. E se errar, querido, se errar, vamos mudar de direção. Não, eu não estou falando sobre remorso não, quando erra. Remorso é aquela tristeza profunda que dá, porque você sabe que entrou errado. Arrependimento é mudança de direção. O arrependimento significa aqui eu não piso mais, nessa área eu não piso mais. Você já vai para um outro ponto. Então se erra, arrependimento. E se acerta, a glória é de Deus. E a base para isso tudo, os princípios da palavra que eu preciso mergulhar e conhecer. Eu queria fazer menção aqui a um texto bem conhecido, que está em Josué capítulo 24. Do verso 1 até o verso 15, é uma história bem interessante. Eu sei que vocês conhecem o finalzinho do verso 15, porque isso aí é muito repetido nas igrejas, principalmente quando tem culto de família. Mas eu queria dar uma noção melhor aqui do que se trata. Josué capítulo 24, do verso 1, diz assim: Depois Josué convocou todo o povo de Israel para comparecer diante dele em Siquém. O povo e todos os líderes, os chefes, os juízes e os oficiais foram convocados. E eles se apresentaram diante de Deus. Verso 2, então Josué dirigiu-se a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, profeta, homem de Deus, e tinha algo para falar para esse povo da parte de Deus. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Antigamente os primeiros pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão, e Naor, viviam ao leste do rio Eufrates e serviam a outros deuses. Aí ele continua a falar, mas do verso 3 até o 13, ele está lembrando ao povo. Diga comigo, lembrando ao povo. Ele está dizendo: rapaz, se lembre que quando você estava lá em problema, eu fui lá e resolvi. Se lembre que quando vocês estavam para guerrear com um pessoal mais forte do que vocês ganharam porque eu estava com vocês. Aí começou a lembrar das coisas que tinha feito. Queridos, uma família só vai servir ao Senhor se ela tiver uma referência, se ela começar a lembrar das coisas que deu e valorizar. Não é lembrar como uma história passada, mas é lembrar e valorizar. Aí depois desse período todo, do verso 3 ao 13, que Josué está lembrando de tudo que Deus fez por eles, aí ele diz no 14, agora temam ao Senhor, um conselho, agora temam ao Senhor e sirvam a Ele com sinceridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que seus pais adoravam, quando eles viviam lá do lado do rio Eufrates, no Egito. E sirvam somente ao Senhor. Verso 15. Se, porém, vocês não desejarem obedecer ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses falsos dos seus pais do leste do Eufrates, ou os deuses falsos dos amorreus, em cuja terra hoje habitam. Aí depois ele diz: quanto a mim, e eu acho legal demais esse quantamento, assim, o que você quiser fazer, meu irmão, decida. Agora, aí ele diz: quanto a mim, ouçam bem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, isso é muito forte, mas da mesma forma que é forte, traz o maridão da casa para uma grande responsabilidade. Você percebe aqui uma dose de comando? Eu e a minha casa, porque eu sou o comandante. Nós vamos servir ao Senhor. Você escolhe o que você quiser. Agora, eu e a minha casa serviremos. E essa palavra serviremos está fazendo menção a um ato contínuo. Contínuo. Serviremos ao Senhor. E sabe de uma coisa, queridos? Servir a Deus não é necessariamente aquele departamento que você está envolvido. Servir a Deus, se fosse só o departamento que você está envolvido, que você está lá naquele departamento e você é escalado 2 vezes por mês para estar lá e fazer aquele, isso seria muito pouco. Servir a Deus é com departamento envolvido ou sem departamento envolvido. Servir a Deus é uma vida íntegra, servindo a Deus no que se diz respeito ao reino. A sua vida vai ser referência para as pessoas. Mas para que isso fique forte em mim, o que é que eu preciso fazer? Lembrar das coisas que Deus tem feito. Aleluia. Tem um outro texto bem interessante, que eu gosto muito. Salmo 116, no verso 12. Super conhecido também. Que diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Sabe, queridos, quem disse isso? Foi o rei Ezequias. Ele é o autor dessa parte do texto.
Ele enfrentou dois grandes problemas na vida. Foi atacado pelos poderosos impérios assírios e foi atingido por uma enfermidade mortal. De ambos os problemas, Deus o livrou. Por isso ele disse: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Eu quero levar você a pensar, querido, se você quer ter uma família servindo a Deus, a primeira coisa que precisa ser feita é reconhecer os benefícios de Deus sobre a sua vida. Para pensar. E eu falo, não é benefício daquele retorno material, não, que seria muito infantil para a gente. Vamos começar por um simples benefício. Simples, pelo modo de dizer. Você tinha uma conta para pagar. Esse exemplo é bom porque quem não tem uma conta para pagar? Tem que ter pelo menos energia na sua casa para você pagar uma conta. Mas sabe o que acontecia? Você não tinha como pagar essa conta. Não tinha como você resolver esse problema. Porque esse problema só resolvia com um sacrifício de um cordeiro santo. Aí Deus, por te amar, disse assim: rapaz, eu vou resolver o problema dele. Aí Jesus se coloca disponível, vem à terra e morre no meu e no seu lugar para pagar a nossa conta. Motivo suficiente. Sabe quando ele diz aqui: que darei eu ao Senhor em troca ou pelos benefícios que Ele me tem feito? A parte mais importante desse verso não é o que você pode dar a Deus, mas é reconhecer o que Deus tem feito. Amém? E nós podemos parar, queridos, para pensar sobre isso. Nós precisamos reconhecer. Então eu olho para a minha família e eu fico feliz da vida. Se uma vez me perguntaram em um programa que eu fui gravar, e aí perguntaram assim: como é que você, qual a palavra que você usaria para expressar a sua família? Aí eu usei a palavra realizado. Realizado. Eu me sinto realizado. Aí você pode estar pensando: por que ele está dizendo isso? Família não se compara. Família não se compara, cada um tem a sua. Como dizia a minha avó: cuida do teu que eu cuido do meu. Amém? Agora eu me sinto realizado, queridos. Porque agora saíram de casa. Agora eles estão construindo a família deles. E agora é a vida deles. Não tem mais nem que está dando pitaco. Sabe o que é pitaco, né? Se metendo. Quem mais faz isso é sogra. Mas deixa essa parte para lá. Não vou entrar nisso não. Mas acabou, meu irmão. Porque o que eu tinha de fazer, aquela parte dos ensinamentos, dos princípios, tudo mais, foi feito. Aí eu vejo o resultado agora. Mesmo com acertos e erros, eu vejo o resultado agora. E isso me deixa realizado. Mas a minha família continua lá em casa, eu e a Adrina. E ainda tem realizações para serem feitas, porque a gente tem um relacionamento que está em pleno desenvolvimento. Você pode pensar: meu irmão, 39 anos, tu ainda está em desenvolvimento. É até Jesus voltar, viu? Ou morrer um dos dois. É direto, porque isso é muito dinâmico. A gente acerta aqui, quando menos espera, no outro dia está errando na mesma coisa, aí ajusta dali, ajusta. Tem um dia que a mulher amanhece de um jeito, depois amanhece de outro jeito. Você tem que ter habilidade para lidar com aquele dia, com aquele dia. É loucura, meu irmão. Não avisaram a você não, antes de entrar nesse negócio? Pois é, então, estou avisando, e você já está dentro, não pode correr. Ô, glória. Aleluia. Mas, queridos, esse sentimento de gratidão e reconhecimento por aquilo que Deus tem feito é importante, é o que conduz a nossa vida. Se você é grato a Deus, a sua probabilidade de dar certo em tudo que você for fazer, ou prosperar, que é a palavra que significa dar certo em tudo que for fazer, é grande demais, porque há gratidão. Gratidão. Eu estava em uma igreja recentemente, Tadeu, aí cantaram uma música lá no louvor. Nada contra a música é excelente, eu gosto demais, eu vibro com ela também. Mas tinha duas frases da música que me chamaram a atenção. Uma delas dizia assim, ó: receba o melhor que eu posso dar. Vocês já estão lembrando da música aí, né? E a outra frase dizia assim: receba a mais intensa adoração. Ele estava falando sobre ele, o autor. Receba, Deus, a minha adoração assim mais intensa. Receba o melhor que eu posso dar. E eu comecei a pensar sobre isso. Cantei a música, muito bom, e depois fiquei pensando. E aí eu cheguei a uma conclusão: eu tenho que melhorar o meu melhor. Parece uma presidenta que a gente teve, com todo respeito, que fazia essas frases assim que a gente ficava um ano pensando. Mas deixa eu explicar direitinho. Eu preciso melhorar o meu melhor. Porque o meu melhor de hoje, quarta-feira, tem que ser inferior ao meu melhor de amanhã, quinta-feira. E tem que ser superior ao meu melhor que eu dei ontem, terça-feira.
Aleluia. Por quê? Porque a gente está num processo, queridos. E em processo eu não posso ficar parado. Se eu quero que a minha família esteja envolvida no serviço, uma das coisas que eu tenho que fazer é ser grato e melhorar o meu melhor. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, melhora o seu melhor. Só tem como melhorar o que nós podemos dar de melhor a Deus se eu conhecê-lo. Amém? Glória a Deus. Eu vou usar o exemplo de Tadeu. Eu conheço Tadeu há muitos anos. Eu era menino, Tadeu já tocava com expedito. Mas sabe, queridos, cada vez que a gente se encontra, a gente vai conversar, tal, a nossa intimidade, ela aumenta. A intimidade que eu tenho com Tadeu hoje nem se compara com a intimidade de 15 anos, 20 anos atrás, que a gente estava começando a se conhecer e tal. Então, esse conhecimento e essa intimidade é muito importante, queridos. Não tem como você ter um resultado na sua família, no seu relacionamento conjugal, na sua criação dos filhos. Não tem como ter um bom resultado se eu não melhorar ou me aperfeiçoar no conhecimento de Deus. E como é que eu faço isso? Eu vou dizer a formulazinha mágica. Primeiro, Bíblia. Lembram da Bíblia? Isso, Bíblia. Ler Bíblia. Segundo, oração, que é conversar com Ele. O que eu faço com Tadeu, que aumenta a nossa intimidade, a mesma coisa com Deus. Terceiro, ir para a igreja e ter comunhão. Esses 3 pilares sustentam a nossa vida. E é isso que vai nos aperfeiçoar no conhecimento de Deus e certamente vai gerar o resultado que eu preciso ter na minha família. Amém? Tem um texto bem interessante que eu sempre lembro quando eu falo sobre conhecer a Deus, que está lá em João, no capítulo 5, a partir do verso 1, que diz assim, João 5, 1. Depois Jesus voltou a Jerusalém para uma festa judaica, dentro da cidade, perto do portão das ovelhas, estava o tanque de Betesda, rodeado por 5 terraços ou alpendres cobertos. Verso 3. Multidões de doentes e inválidos, cegos, coxos, paralíticos, esperavam pelo mover das águas. Verso 4. Porque um anjo do Senhor vinha de vez em quando e agitava a água. E a primeira pessoa que descesse no tanque depois disso ficava curada. Um dos homens que se achava ali estava paralítico havia 38 anos. Isso não quer dizer que ele estava ali há 38 anos. Tinha 38 anos que ele estava paralítico. Então ele podia estar há 1 ano, há 2, há alguns dias, não sei. Agora, paralítico era 38 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus não trabalha com pena por causa de tempo. Deus trabalha com conhecimento e fé. Amém? Disponibilidade de coração. Aí continua o texto e diz assim: quando Jesus viu esse homem, soube quanto tempo estava doente e perguntou a ele: você gostaria de ser curado? Rapaz, sempre que eu leio essa pergunta eu fico pensando, cara, parecia muito óbvio, né? Porque quem estava na beira do tanque não estava para a piscina não, passar bronzeador. Quem estava na beira do tanque estava para ser curado mesmo. A intenção era essa. Já estava ali porque era doente e queria ser curado. E essa foi a pergunta: você gostaria de ser curado? Agora, olha a resposta: eu não posso. Eu não posso. Eu não posso é convicção, queridos. Quando a gente começa a conhecer a Deus, essa frase eu não posso, ela vai ser substituída. E a frase que vai entrar vai ser assim: Deus pode. Porque por mais que você reconheça a sua incapacidade ou insuficiência de resolver alguma coisa, você não pode deixar de reconhecer: ei, Deus é comigo. Se Ele é comigo, a parte possível é minha responsabilidade, mas a impossível é dele. Então eu e Ele, tudo é possível. Amém? Só que esse homem não tinha conhecimento de com quem estava conversando. Ele estava falando com a solução, mas não tinha o conhecimento de quem era. Então ele disse: não posso. E sabe que todas as vezes que a gente diz um não posso, por falta de conhecimento de quem Deus é, vem junto uma razão, você tem que ter um argumento para aquilo. E ele disse assim: eu não posso, Senhor, porque não tem ninguém para me ajudar a entrar no tanque. Quem é que ia ajudar se todo mundo queria a mesma coisa? Se tu estivesse no tanque, tu ia querer jogar ele ou pular? Claro. Não tem ninguém para me ajudar a entrar no tanque depois de mover das águas. Quando tento chegar lá, sempre entra outro antes de mim. Quem não conhece a Deus, sempre foca nas impossibilidades. Se eu quero ter um resultado na minha família,
na criação dos meus filhos, no meu relacionamento com a minha esposa, eu tenho que conhecer a Deus. Porque conhecendo a Deus, a gente vai começar a entender que não existem impossíveis para nós. Porque não existe impossível para Deus. Amém? Então a gente tem que sair dessa imaturidade de, por não conhecer a Deus, focar na impossibilidade. Tem um outro texto na Bíblia, eu não vou ler para vocês, mas fala daquela viúva. E tem uma parte que o profeta fala com a viúva. Aí ela diz assim: eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Peraí, ou não tem nada, ou tem alguma coisa. Você percebe que não tem coerência? Eu não tenho nada, a não ser, então já tem. Agora, eu desconsiderei o que eu tenho. Opa! Então tenha cuidado, queridos. Nós precisamos ter cuidado para não desconsiderar achando que é pequeno coisa grande. Eu vou orar por isso? Eu já orei tanto por aí, nunca vi resultado. Epa! Cuidado. A primeira coisa a ser feita é a oração, não é a última não. Lá no final, quando nada não deu certo, você tentou de todas as formas, pediu ajuda às pessoas, nada. Aí diz: rapaz, não tem mal o que fazer não, estou desesperado, agora eu vou orar. Opa, isso era para ter sido a primeira. Isso é desvalorizar, achar pequeno uma coisa grande. Aleluia. Não tenho nada a não ser, pronto, era aquilo que se precisava para fazer o que Deus queria. Não desvaloriza o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar, cantar, pega o violão para me acompanhar. Isso, queridos, valoriza mesmo o que você tem. Você não está só, você tem o Senhor com você. Amém? Agora vê a diferença de uma outra pessoa, na Bíblia, em um outro texto, que conhecia a Cristo, sabia do que se tratava. Marcos capítulo 10, fala sobre a história do cego Bartimeu, que eu sei que vocês conhecem, mas eu vou ler aqui rapidamente para vocês. E assim, eles chegaram a Jericó mais tarde, e quando deixavam a cidade, uma grande multidão o seguia. Aconteceu que um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira da estrada. Verso 47, quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ou tenha misericórdia de mim. Cala-te, cala a boca, alguns gritavam para ele. Porém ele clamava ainda mais alto, sem parar: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Sabe, queridos, quantas vezes a gente tem barreira na nossa vida para nos calar? Chega aquele problema assim: meu Deus, agora não tem jeito, e aí você quer se calar. Sabe, Bartimeu podia ter ficado quieto quando foi repreendido, mas ele não ficou quieto. A Bíblia diz que ele passou aquela barreira ao ponto de gritar mais alto. E ele dizia: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. 3 coisas bem interessantes. Sabia para quem ele estava falando, sabia a linhagem de Jesus, e tenha compaixão ou tenha misericórdia de mim é a convicção de que Jesus podia fazer alguma coisa por ele. Aleluia. Olha a diferença do cara do tanque conversando com Jesus. Rapaz, que não tem jeito não, porque quando eu penso em ir, vai outro na frente, para Bartimeu. Porque Bartimeu disse: eu sei a quem eu estou gritando. Se mandar eu me calar, não, eu vou gritar mais alto. Isso é convicção, queridos. Aí depois o texto continua. E Jesus chama Bartimeu. No verso 50, diz assim: Bartimeu arrancou a capa e atirou para o lado, e de um salto ficou em pé e dirigiu-se a Jesus. Sabe, queridos, eu estava dando uma analisada sobre essa capa. E como é interessante você dar umas estudadas, porque você vai conhecer mais a Deus. Se você conhecer mais a Deus, certamente você vai saber como conduzir a sua família, e a sua família vai servir a Deus e vai ser um sucesso. Olha que sequência maravilhosa. Mas essa capa significava a identidade social de Bartimeu. A capa era como se fosse uma placa dizendo aqui: esse aí é mendigo, viu? Quem quiser dar uma esmolinha, esse aí já é registrado como mendigo. Aí diz assim, era uma identidade social, era a permissão para esmolas, símbolo da condição de dependência. Possivelmente aquela capa era o bem maior de Bartimeu. Era com ela que ele se cobria, forrava o chão, se livrava do frio. Aquela capa era o patrimônio, era o bem dele. Mas sabe que ele jogou. Então, preste atenção. Ele tinha tanta convicção de que não ia precisar mais daquela capa, e só podia ter essa convicção de que não precisaria mais da capa se ele tivesse a certeza que ele não ia ficar mais cego. Você percebe que essa atitude foi anterior à cura? Isso é um posicionamento que vem antes da cura. Quem conhece a Deus, ou quem busca mergulhar nesse conhecimento a Deus, celebra as coisas antes de acontecer.
Já viu isso? Que às vezes a gente pensa assim, não, aí também tu está querendo ir longe demais, meu irmão. Tu está dançando aí, o negócio não está nem resolvido ainda. Isso, é jogar a capa o nome disso. E Deus está dizendo para mim e para vocês, se você conhece a Deus e tem intimidade, você celebra antes de acontecer. Ah, orou, entregou a Deus, queridos, então vai para a festa. Mas não aconteceu ainda, tu vai para a festa. Aí depois quando acontece, o pessoal vai dizer assim, por que tu não está fazendo festa? Aí tu diz, não, porque eu já fiz, lá quando eu orei. Eu já estou em festa, amém? Aleluia. No verso 51 diz assim, Jesus perguntou, aquela mesma pergunta, o que é que você quer que eu te faça? Lógico, né? Perguntou Jesus, e ele disse, mestre, eu queria tornar a ver. Eu acho bem interessante essa versão que fala tornar a ver, porque tornar a ver está me dando um norte de que ele um dia já enxergou. Não era só uma pessoa que nunca tinha experimentado enxergar. Um dia ele já tinha enxergado, perdeu a visão e agora ele queria voltar a ver. Queridos, Deus está falando comigo e com você nessa noite. Ei, talvez seja o momento de tornar a ver algumas coisas que a gente deixou pelo caminho. Algumas áreas da nossa vida que a gente está cego. Então eu tenho que clamar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele vai ter compaixão de mim, eu vou celebrar antes de acontecer e vou voltar a enxergar naquela área que eu deixei para lá, que um dia eu já tinha enxergado. Eu não sei se você lembra, mas quando a gente se converteu, se faz muito tempo, mas mesmo assim você vai lembrar. Meu Deus, que fogo era aquele? Tadeu era uma coisa extraordinária, era um boi sem cabresto. É para quê? É para limpar a igreja? Deixa comigo. Pegava a vassoura. Hoje, rapaz, vamos afastar as cadeiras. Rapaz, afasta não, estou com uma dor nos pinhaços. Qualquer coisinha. Aí Deus está dizendo, ei, volta para a vassoura mesmo. Torna a ver. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Torne a ver. Vamos tornar a clarear isso. Eu lembro que uma das primeiras confusões, uma das primeiras brigas do meu casamento, após conversão. E aí fica a mensagem. Mesmo crente, a gente ainda discute. Aleluia. Silêncio total. Mas graças a Deus pela vida de vocês. Mas eu sei que a sua esposa deu um beliscão em você agora. Você sabe do que eu estou falando. Mas uma das primeiras discussões que a gente teve, depois que eu me converti, eu era da igreja congregacional, aqui na 13 de maio, empolgadíssimo, não perdia culto, chegava mais cedo, saía mais tarde, tudo eu queria estar de dentro. A igreja comprou um som novo. Aí disseram, a gente vai instalar de madrugada. Disse, está aqui quem está, estou aqui disponível. Fui para a igreja, fiquei para o culto, depois do culto a gente ficou para instalar esse som. Na época não tinha esse negócio de celular para ligar para casa, eu queria lá saber de casa, meu irmão, eu estava servindo ao Senhor. Vamos instalar som. Acabou no outro dia de madrugada, o dia clareando, eu volto para casa, aí chego em casa todo cheio, servindo a Deus mais Júnior. Uma hora dessa, tu chega, eu estava aqui aperreado, sem saber onde você estava. Eu? Você não estava orando para eu me converter? Eu estava na igreja, agora onde é que você estava? Está repreendido, Satanás. O bichinho inocente. Mas era o quê? Uma vontade muito grande de participar, de fazer as coisas. Essa maturidade no que a gente está fazendo vai vir com o tempo por causa da intimidade. Mas você não pode perder essa essência. Servir a Deus não é só estar envolvido em algum departamento da igreja. Eu vou dizer de novo, mas naquilo que você está envolvido, meu irmão, bota teu coração dentro, bota perna, braço, tudo. Faça com excelência como se fosse o último dia da sua vida. Aleluia. Amém? Oh, glória a Deus. Eu quero tornar a ver. E a Bíblia diz que depois que ele foi curado, ele seguia a Jesus pela estrada. E aí vem uma observação bem interessante. Depois que a gente tem esse impacto com Deus, impacto com as coisas da palavra, a gente se torna um seguidor mais fiel. Amém? E é para isso que Deus está nos chamando, queridos. Mas sabe onde é que tudo começa? Na sua casa. Nosso primeiro ministério é em casa. Se a minha casa dá certo, vai ser fácil as outras coisas darem certo. Agora, se não dá certo aqui, e eu faço uma novela fora de casa, sei que isso não acontece aqui, graças a Deus por isso. E aí vocês me olham assim, meu Deus do céu, esse homem é crente demais. Mas em casa é um cavalo. Quem sabe, só o povo de casa. Aí depois a família não dá certo. E aí depois fica aquela pergunta, o que aconteceu no meio do caminho? Você percebe que nosso ministério começa em casa? Então essa noite Deus está falando comigo e com você. E se você quiser ter uma família bem sucedida servindo a Deus, é lá o teu primeiro ministério. Depois você vê as outras coisas. Amém? Junto dos filhos.
conversar com os filhos. A gente fazia muito isso lá em casa, a gente se divertia. E outra coisa, se divertir ou inventar alguma coisa, não depende do dinheiro que você tem, depende da tua criatividade. Se eu puder ir para um bom restaurante, vou lá para o Gaglioto jantar com a minha esposa, que maravilha. Mas se não der para ir, aí faz pipoca. Não é para estar junto? Faz pipoca. Eu lembro que, eu vou dizer isso aqui, mas vai ficar em segredo, tá bom? Eu não quero que ninguém espalhe. Eu lembro que eu e a Adriana, quando a gente morava lá em Intermares, no dia que dava para ir para um restaurante, era coisa muito rara, era festa, porque era raro. Mas quase sempre dava para a gente ir para a calçadinha de Intermares. Olha qual era a nossa programação. A gente fazia pipoca, levava uma bacia de pipoca, sentava no banco da calçadinha para ver o pessoal que ficava andando e correndo. Porque a maioria era muito... Como é que eu posso dizer isso, cara, sem passar vergonha? Não vou dizer. Era muito desarrumado fisicamente. Ficou legal, não ficou? E a gente ficava comendo pipoca para mangar do povo que passava. Eita! Agora só para a gente, né, claro. Passavam esse... Meu amigo, esse cara tem que andar muito ainda, viu? Pronto, aí isso era o divertimento da gente. Mas a gente estava lá junto. Tem programação que só sou eu e a Adrina. Tem programação que sou eu e a Adrina e os filhos. Tá junto, abraçado, conversando, contando história do que aconteceu. Hoje, nós nos reunimos. Praticamente todas as semanas a gente se reúne. É uma ordem do pai. Eu digo, pessoal, domingo lá em casa, todo mundo para almoçar. Aí todo mundo vai lá para casa almoçar. Só que é muita gente. Aí tumultua. 1h30, 2 horas, todo mundo junto. Pessoal, também já acabou a hora, pode ir todo mundo para sua casa. Do mesmo jeito que eu chamo, eu boto para fora. Mas a gente está junto. E todas as vezes que a gente está junto, uma das conversas que mais predomina é contar as histórias do que aconteceu. Sabe por que eu estou dizendo isso para você, queridos? Cria história para o futuro dos teus filhos. Porque eu lembro que uma das brincadeiras que a gente fazia muito lá em casa, principalmente quando a Adriana saía, que era para a gente poder bagunçar de uma forma mais tranquila, e a gente ia para o quarto e fazia umas cabanas. Eu pegava na parte do armador da rede e fica aí a direção para vocês. Aí passava um cordão para botar o lençol por cima, para fazer uma cabana em cima da cama. Tal. Bom demais aquela brincadeira toda. A Adriana chegava, era aquela zoada, os meninos se esconder porque sabia que tinha bagunçado muito. Enfim, um dia desse, eu cheguei na casa de Lívia e ela estava fazendo uma cabana para as filhas, para brincar do mesmo jeito. Uma história que está sendo copiada. O que os nossos filhos estão copiando da nossa vida para o futuro? Seja íntimo de Deus, pelo conhecimento da palavra. Se esforça. Rapaz, mas eu acho que eu tenho tanto tempo na igreja, eu falhei nisso, eu não estou conhecendo muito. Não tem o que você fazer pelo que passou. Olha que coisa maravilhosa, para você ficar bem tranquilo. Não tem o que fazer pelo que passou. Mas o que você faz hoje, diz até onde você vai amanhã. O nosso futuro tem plena dependência do que eu faço hoje. Então, ainda é tempo. Aleluia. Pega o filho, abraça, diz que ama, diz o quanto ele é importante para você, ainda está valendo. Dizer que ama a esposa, ainda está valendo. Beijar na boca, ainda está valendo. Está tudo do mesmo jeito, queridos. Certa vez eu estava pensando sobre isso. Quando a igreja quer fazer uma conferência de oração, aí faz uma reunião com a diretoria, aí surgem os nomes. Por que surgem aqueles nomes? Porque na área de oração, aquele nome foi lembrado, porque tem algum testemunho que é dado por aquela pessoa, naquela área, não é assim? Eu duvido que chamem para uma conferência de oração uma pessoa que nem se vê direito nos cultos de oração, nunca ninguém viu orando, não chama não. Vai chamar alguém porque é visível a intimidade dele naquela área. Aí vamos fazer uma conferência de tal assunto, aí conferência da família. Aí chama para pregar quem? Aquelas pessoas que vêm. Aí eu quero fechar essa noite com uma pergunta. Se for ter uma conferência da família, seu nome está na lista? Pois deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo que não esteja, porque tem muita gente que vai para essa lista, faz com que as pessoas olhem para você e saibam, ei, aí tem uma família que é referência. Amém? Aí tem uma família de pessoas que conhecem a Cristo e que têm desenvolvido um relacionamento com Cristo. Por quê? Isso vai salvar a tua vida, não para que as pessoas vejam, mas é porque o resultado da sua vida vai depender disso.
Então mergulha nesse conhecimento, queridos. Recentemente, eu vou encerrar com isso. Recentemente eu recebi de um pessoal do ministério. No ministério tem de tudo, assim, né? Lá na sede da gente. Tem um bocado de gaiato e tal. A gente vê de tudo lá. E recentemente, fizeram umas camisas, Tadeu. Aí botaram um cabo bem forte na camisa. Só que a cabeça do cara é a minha, meu irmão. Botaram a minha cabeça no cara e um corpo de um cara bem fortão assim. Aí botaram assim, treinamento com Jesus. Um negócio desse assim, cara. Fizeram as camisas, aí deram para o meu filho, para o outro, aí de vez em quando mandam as fotos para mim. Estão malhando na academia com essas camisas com a minha foto, meu irmão. Mandaram uma para mim, eu não tive coragem ainda de usar. Mas sabe o que é que eu estou dizendo? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando falaram nesse assunto específico, lembraram de mim. Aí a pergunta é, se forem fazer uma camisa e precisarem colocar a sua foto, tem alguma coisa para ser colocado na camisa? Por mais que seja tão insignificante botar uma foto de um cara forte, porque sabe que eu gosto de academia. Não estou falando disso não, estou falando, se a foto for de você, o que é que vai ter nessa camisa? Uma família de mão dadas, bem sucedida, ou você lá sozinho, cabeça baixa, essa foto não vão querer colocar na camisa. Sabe, queridos, uma família bem sucedida traz alívio, principalmente para o sacerdote do lar, que é aquele que carrega essa grande responsabilidade, conduz a família. Eu declaro essa noite, nesse término desse nosso tempo, que cada dia mais vocês possam se interessar em mergulhar nesse conhecimento de Deus. Porque na intimidade e no conhecimento vai ser bem mais assertivo os nossos pensamentos, as nossas decisões, o que a gente fala, o que a gente faz, e isso gera resultado, queridos. Eu declaro em nome de Jesus, se existem problemas, existe um Deus, aquele que é especialista nas causas impossíveis. Aguinaldo, você está falando isso, mas você não imagina como é que está a minha família. Realmente eu não imagino, não. Agora, uma coisa eu sei. Existe um Deus que, independente do que você esteja passando, Ele está sempre disponível. Da mesma forma que Pedro clamou quando afundou. Jesus, salva-me. E a Bíblia diz que prontamente Ele estendeu a mão e socorreu. É o mesmo Deus, queridos. Talvez essa noite seja a sua noite de dar aquele grito, Jesus, salva-me. E Ele vai estender a mão e vai socorrer a sua vida também. Não tem sucesso ministerial sem sucesso familiar. Amém? Sejam abençoados em nome de Jesus. Vamos lá, continuar aqui. Nós temos esse momento especial no culto, que é o momento em que a gente dá uma oportunidade. Olha que maravilha, que oportunidade é essa? Se você está aqui essa noite e não fez de Jesus o seu Senhor e Salvador. Por que eu gosto de frisar isso, queridos? Porque quando eu entrei nesse negócio, eu entrei por causa do Salvador. Que eu vi que a minha vida estava perdida, mas eu não estava entendendo ainda o lado do Senhor. Mas o convite é para ser Senhor, ou seja, aquele que está no comando, e Salvador, ou seja, aquele que vai mudar a tua vida, o teu destino. E a gente só vai deixar Ele ser Senhor, se a gente conhecê-lo. Então, se você está aqui essa noite e quer fazer de Jesus Senhor e Salvador da sua vida, dá um sinal com a tua mão, a gente vai estar orando junto com você. E hoje começa um tempo novo aí para a sua vida. Tenho certeza disso, como foi assim comigo e com tantas pessoas aqui. Deus está com os braços abertos para te receber. Talvez até você já tenha feito isso há um tempão. E você tem uma esfriada, faz tempo que não vai na igreja, faz tempo que não lê a Bíblia.